A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, a economia mundial e a economia nacional, a economia doméstica do Brasil, continuam a apresentar sinais de preocupação, de visível preocupação com a expansão do número de casos de coronavírus pelo mundo. No Brasil também, infelizmente, as estatísticas demonstram que estes números vêm aumentando. E que rumos a economia do mundo, a economia nacional, poderá tomar a partir desses fatos que vão se agravando dia após dia? É o tema da nossa conversa de agora com o economista Ricardo Balistiero, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, ele que por muitos anos trabalhou na empresa aérea extinta Varig e também na IATA, a Associação Internacional do Transporte Aéreo, e no decorrer desta entrevista vamos conversar com o professor Ricardo Balistiero sobre os rumos que deverão afetar as empresas aéreas em todo o mundo. Professor Ricardo Balistiero, boa tarde, prazer imenso em voltar a ouvi-lo na Rádio Sputnik. Prazer, senhor Arnaldo, uma satisfação conversar com o senhor e com todos os ouvintes. Professor Ricardo, estamos vindo de uma semana em que muitos fatos aconteceram. Na semana que passou, diversos países proibiram pousos de aviões procedentes de países em que a pandemia, a epidemia de coronavírus se espalhou. E também os Estados Unidos, então, decidiram proibir radicalmente pousos de países procedentes da Europa, com exceção do Reino Unido. Tudo isso afeta a economia mundial e afeta a economia doméstica de cada país. Mas antes de entrar neste mérito, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre o que podemos esperar da economia, tanto internacional como particularmente a economia doméstica do Brasil, diante do agravamento desta crise sanitária que se transformou num grande problema político e econômico. Eu tenho a impressão que a partir dessa semana nós analistas, conseguimos ter uma dimensão realmente do problema, que o coronavírus acaba representando para a economia mundial. Eu acho que esse é um ponto que merece agora uma análise um pouco mais detida, uma vez que, ao que tudo indica, a China inicia um processo de recuperação e as outras economias do mundo, elas começam a sentir as consequências do problema. Então, nós temos trabalhado com a China se recuperando naquilo que nós chamamos em V. Então, imagina só uma economia caindo, chegando no seu vale e voltando a subir. É como se ela tivesse uma recuperação realmente em formato de V. Nós acreditamos que isso aconteça na China. Primeiro porque a China é uma economia de comando, segundo porque a China tem condições de dar alguns estímulos para a sua economia, o que vai permitir uma recuperação talvez até relativamente rápida no primeiro semestre. As demais economias, principalmente as economias latino-americanas, a própria economia norte-americana, nós trabalhamos com uma recuperação um pouco mais lenta, A gente chama de recuperação em U, É como se a economia batesse no vale e ficasse um tempo no vale, A economia norte-americana, porque já vem num crescimento desequilibrado durante a era Bush, principalmente com elevados déficits externos e chegando exatamente num momento em que nós temos eleições nos Estados Unidos. A Europa, com muitos problemas, principalmente todas as questões que envolvem a Itália, e a Europa que vinha ainda num processo muito lento de recuperação da crise de 2008, 2009. E as economias latino-americanas, lideradas pela economia brasileira, que teve um desempenho bastante sofrível no ano de 2019, e a economia argentina, que vem já num processo de crise há mais de uma década. Então, nós acreditamos que para o restante do mundo, e aí pensando exatamente onde tem coronavírus hoje, mais concentrado aí nas Américas e na Europa, o processo de recuperação econômica vai ser mais lento do que aquele que nós acreditamos que ocorrerá na China. Particularmente no Brasil, já se viviam algumas agruras antes do coronavírus. E desde o ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem insistindo com o Congresso Nacional na necessidade de aprovar as chamadas reformas estruturantes do Estado. Estamos iniciando uma semana em que os parlamentares poderão até debater a possibilidade de fechar o Congresso devido a essas preocupações com o coronavírus. Se isto vier a acontecer, vai haver, logicamente, um atraso na votação das reformas.
o Brasil suportaria continuar no quadro atual que está enfrentando, retardando a votação das reformas, e essa votação talvez só venha a ocorrer em 2021, já que o segundo semestre estará perdido para as eleições municipais. Isso é muito preocupante internamente, né? Talvez uma das lições, né, da crise é exatamente talvez pedir um pouco mais de ponderação por parte das nossas autoridades, né? Principalmente nas palavras, né? Há necessidade de uma moderação nesse momento, né? A semana começou com muita histeria, né? Principalmente por conta das questões envolvendo o petróleo, né? Queda muito forte, né, na Bovespa, uma alta muito forte do dólar. Tudo isso na segunda-feira. Tudo só na segunda-feira. E ao longo da semana, né, com o ápice nessa quinta-feira, a coisa piorou bastante. E as autoridades começaram a semana, lamentavelmente, o presidente fora do Brasil, o ministro da Economia aqui no Brasil, mas não ajudando muito com as suas declarações. O presidente minimizando os efeitos do coronavírus lá fora, né? E o ministro aqui dizendo que o dólar só chegaria a 5 caso se fizesse besteira, que ele estava muito tranquilo, enfim. E aí se percebeu que não é bem assim, né? Quer dizer, o vírus acabou chegando, né? Quer dizer, no ministério, né? Enfim, do atual governo, né? E o dólar ontem abriu a 5, com necessidade de intervenção do Banco Central, enfim. Então a gente sempre tem a expectativa que as autoridades possam moderar as palavras, né? E buscar um entendimento. Até porque não foi preciso fazer besteira, né? Ou fazer mais besteira. Exatamente, quer dizer, a gente até acredita, né, que a agenda do Ministério da Economia seja uma agenda que vai na direção correta. Não me parece que há grandes equívocos em relação a isso. Mas há necessidade de se moderar as palavras, né? As autoridades, nesse momento, elas têm que ter uma responsabilidade e estarem à altura do cargo que estão ocupando. Exatamente. Nós estamos falando da 8ª, 9ª economia do mundo, né? Então, perfeitamente. Precisam aprender a separar as pessoas físicas dos cargos que exercem. A partir com os cargos que exercem, tornam-se institucionais. Exatamente. Esse ponto é um ponto muito importante. E o que nós vamos precisar nesse momento é de entendimento, né? Por quê? Porque as reformas são muito importantes para o país. Elas não vão ser suficientes para isso, mas elas vão ajudar bastante, né? Agora, nós temos um ingrediente que complica muito a situação, que é exatamente o Congresso Nacional poder, durante algum tempo, não ter atividades, né? E a agenda da eleição, né, municipal atropelar a agenda de reformas. Então é um ano muito difícil. Ele já era difícil inicialmente, exatamente por conta disso tudo, os conflitos do Executivo com o Legislativo, né? O desempenho do PIB muito ruim no ano de 2019, né? Manifestações várias marcadas aí para esse mês de março, e ele ganha agora contornos um pouco mais complicados, porque vem uma pressão externa muito forte. Significa que a nossa economia não pode contar com o setor externo, que sempre foi importante em vários momentos de crise, né? Então nós vamos ter que buscar forças e um entendimento aqui na nossa economia para tentar superar esse momento difícil. Agora, para o ano de 2020, seu Arnaldo, o PIB, né, já está precificado, né, nesse momento, que com essa pressão externa e com a falta de entendimento interno, o PIB, se conseguirmos crescer aí alguma coisa entre 1 e 1,5, né, já seria motivo de comemoração, né? Porque já se trabalha, inclusive dentro do Ministério da Economia, ainda que de maneira informal, né, mas já se trabalha com pelo menos 1 ponto percentual de crescimento econômico, né, sendo levado pela crise internacional. Bom, para uma economia que já estava prevista crescer 2%, roubar 1 ponto percentual é 1% de crescimento, né? Então, ou seja, eu tenho a impressão que as expectativas ao longo do ano para o desempenho do PIB em 2020 serão reprogramadas e reprojetadas para baixo, o que é muito ruim, principalmente num cenário que nós temos aí mais de 10 milhões de pessoas procurando emprego. Até então havia um otimismo, creio que exagerado, né? Falava assim 2,5% ou 2,20% para chegar aos 2,5% em 2021. Mas eu acredito que foram exageradas essas previsões. Se tinha, principalmente na virada do 3º para o 4º bimestre do ano passado, havia realmente um excesso de otimismo aí, enfim, né? Ao longo do 4º bimestre isso foi mudando, e quando chegou no mês de janeiro já se percebeu que o
o crescimento de 2020 havia queimado a largada logo no início. No final do ano passado, o governo estava sob a euforia da aprovação da reforma da Previdência Social pelo Congresso Nacional, que acabou acontecendo em novembro. Isso, custou, exatamente. mas só no final do ano saiu essa aprovação, esse referendo por parte do Congresso. Mas, como o senhor está bem lembrando, né, a partir do início do ano de 2020, o Executivo se deu conta de que teria dificuldades imensas com o Congresso este ano. E até em meio a isso houve confrontos diretos entre os poderes Executivo e Legislativo. Diversos incêndios foram apagados nestes 3 primeiros meses do ano. E há uma necessidade, né, senhor Arnaldo, de nós pensarmos que não há nenhuma saída para o país que não seja o capital privado, né? O capital privado doméstico e o capital privado internacional. Há uma janela de oportunidades abertas na nossa economia, principalmente na área de infraestrutura, né? Mas para isso o capital precisa ter, primeiro, a expectativa do retorno e, segundo, a segurança de que não haverá nenhuma quebra institucional, nenhuma mudança de regras, enfim. E aí eu volto para a postura, né, enfim, lamentavelmente, né, das nossas autoridades, que passam pouca segurança para que o capital possa realmente fluir para o país, né? Vamos lembrar que o ministro da Economia é um ministro que falou de AI-5 no ano passado, né? O presidente da República, de uma maneira muito dúbia que eu digo porque ele fala e depois volta atrás, mas ele de alguma forma dá apoio a manifestações que visam fechar o Congresso Nacional. Então imagina só alguém que está com 100 milhões de dólares lá no exterior, que está querendo colocar dinheiro no Brasil para, por exemplo, investir em infraestrutura, essa coisa toda. Esse cidadão, quando vê uma situação como essa, ou uma perspectiva de quebra de regras, enfim, ele simplesmente desiste, né? Ou adia para um momento que seja mais favorável. Ou vai levar para outro país. Ou pior, né? Quer dizer, ele acaba queimando o capital com outro país que possa oferecer uma regra um pouco mais estável. Então, por isso que a gente sempre volta, né, para essa questão. Há necessidade de uma moderação e há necessidade de se começar a pensar nos interesses mais do Estado, né, e menos em interesses mais locais, mais governamentais, né, porque essa é a única forma da agenda de reformas de fato gerar impactos positivos na economia, né? Porque do contrário, a gente sempre fica naquela expectativa, não, agora que aprovou tal reforma, agora que se fez tal coisa, a economia vai. Mas não é ela, isso depende de uma série de outros fatores que infelizmente não estão contemplados, né? Professor Ricardo Balistiero, eu gostaria também de me valer da sua experiência como ex-funcionário do Departamento de Finanças da extinta Varig e também como graduado ex-funcionário da IATA, Associação Internacional do Transporte Aéreo, para pedir sua análise para o que está acontecendo com as empresas aéreas. Já há vários prenúncios, várias previsões de que algumas delas poderão ir à falência devido a essas restrições de operações aéreas. Por exemplo, desde esse último final de semana, os Estados Unidos não estão recebendo mais voos procedentes da Europa, com exceção dos que partem do Reino Unido. Países europeus como Espanha e Itália adotaram seríssimas restrições a receber viajantes de fora. E o mesmo tem acontecido no Irã também. Há uma grande restrição aos voos procedentes da Ásia. O que espera as companhias aéreas, uma vez também que por parte de agências de viagens está havendo uma constatação de cancelamento de viagens e de compras de pacotes turísticos? Ainda não se tem, né, Sr. Arnaldo, uma previsão, né, do tamanho do prejuízo das companhias aéreas. Mas nesse momento já se trabalha com cenários piores do que o cenário do 11 de setembro. Porque o cenário do 11 de setembro, ele, embora tenha paralisado o tráfego aéreo nos Estados Unidos durante aquela semana, principalmente, rapidamente ele voltou quase que à normalidade, né? Embora ainda existissem temores, enfim, mas não existia, né, problemas de mobilidade, vamos assim dizer. O grande problema hoje é que, além da desinformação, né, existem todas as questões de mobilidade, né? Ou seja, a pessoa, ela não só tem receio de voar e, de repente, pegar uma doença no avião, o que é um equívoco do ponto de vista médico, enfim, mas ele tem medo, por exemplo, de fazer uma viagem internacional e se contaminar em outro país, né? Onde há muitos mais casos, por exemplo, do que no Brasil nesse momento, né? Então, essa crise pode ser maior do que a crise do 11 de setembro, com vários bilhões de dólares de prejuízo para as empresas aéreas, né? Vamos lembrar
que um dos problemas da queda da Bolsa, né, principalmente aí ontem, foi a decisão unilateral do governo norte-americano de suspender os voos. Aquilo surpreendeu o mundo todo, né, inclusive os norte-americanos, porque foi uma decisão não negociada, né? Nós estamos falando de alguma coisa como 500 voos diários, um setor que só em 2019 movimentou mais que 20 bilhões de dólares em receita. Então é um prejuízo monumental, tanto para os Estados Unidos quanto principalmente para as companhias europeias, né? No que tange ao Brasil especificamente, já há uma movimentação da ABAR solicitando algum tipo de apoio governamental. Por quê? Porque nós já percebemos uma redução das viagens e da perspectiva de viagem, seja nas férias, sejam viagens de negócios, né? Está se optando exatamente por teleconferências, enfim, ou uso da internet ou de recursos tecnológicos para evitar a mobilidade de funcionários, o que poderia acarretar em prejuízos por conta da grande capacidade de contágio que o vírus tem hoje, né? Então, eu diria que vai haver uma necessidade de apoio governamental em escala planetária para poder salvar algumas empresas aéreas. As grandes ainda têm caixa para poder enfrentar algum período de turbulência forte. Outras vão precisar de ajuda governamental, porque do contrário fecharão as portas. Então, certamente vai ser um procedimento muito parecido com o que aconteceu lá no 11 de setembro, mas talvez demande um volume de recursos ainda maior. Empresas aéreas neste momento estão lidando com perda de receita, com a obrigação econômica de reduzir os valores das tarifas, das passagens, e não podem nesse momento aplicar multas por transferências ou cancelamento de voos. Exato, então quer dizer, as empresas estão tendo custos operacionais que são grandes, né? Vamos lembrar que você tem um custo operacional de fazer a emissão do bilhete, né? De atender a pessoa, de fazer a reserva de voo, de planejar a sua malha aérea, enfim, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos uma alta na nossa taxa de câmbio que é considerável, e uma boa parte dessas empresas tem custo em dólar, em moeda forte, né? Nós temos, ao mesmo tempo, a questão tributária que não é baixa no Brasil, pegando o caso brasileiro, né? Então é muito difícil num setor que é altamente competitivo, né? Um setor que as margens são bastante apertadas, exatamente porque os custos de produção são muito elevados, né? Numa situação como essa de anormalidade, né, das duas uma, ou há um socorro, né, e aí vai ter que se pensar qual é a estratégia do socorro, ou essas empresas vão ter muita dificuldade de sobrevivência. Perfeito. Professor Ricardo Balistiero, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik, muitas felicidades para o senhor e que nas nossas próximas entrevistas possamos abordar temas mais agradáveis, temas relacionados a uma recuperação econômica, pelo menos é o que se espera, né? Eu que agradeço, Arnaldo, certamente esperamos sempre que teremos no futuro aí tempos melhores do que esse que nós estamos vivendo, né? Desejo uma boa semana aí ao senhor e a todos os ouvintes. Da mesma forma, tenha uma excelente semana. Este foi o economista Ricardo Balistiero, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, ex-funcionário dos departamentos de finanças da Varig e da IATA, a Associação Internacional do Transporte Aéreo, que analisou os rumos da economia nacional e internacional diante da expansão do número de casos do coronavírus e também com a sua experiência de administrador de empresas aéreas, falou também do futuro das empresas aéreas num quadro atual em que as diversas viagens ou estão sendo canceladas ou simplesmente estão sendo proibidas.